Pronto. Pá, fala, Leozão. Eu aqui e Luizão apresentar aqui agora o nosso trabalho, né? A ferramenta de Kali que a gente ficou foi o Social Engine Toolkits. Pode passar, Luizão. Aí dá um salve também, né? Salve, 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 Leozão. Valeu, ver. Valeu, ver que você tá aí, né? Falando bem rapidamente aqui sobre o Set Toolkit, né? Ele é uma ferramenta do Kali Linux usada para simular ataques de engenharia social, como phishing e clonagem de sites. Como o próprio nome dele diz, né? Trata de uma ferramenta que utiliza da engenharia social para aplicar seus ataques. Então não é uma ferramenta muito complexa, muito difícil. Na realidade é até assustador porque é muito fácil de mexer. Porque o ponto forte dela é tratar da ingenuidade, da inocência da vítima. E não da sua complexidade. Então é uma ferramenta bem simplesinha mesmo de se mexer. Outros dois pontos dela aqui é usada para teste de segurança simulando ataques comuns. Que é o que no nosso caso aqui, né? Na verdade, simular alguns ataques. E também, como eu disse, né, o foco dela é enganar o usuário para capturar dados ou executar ações. Então ela é muito mais visual assim, né? Ela foca bastante no usuário final lá. Isso aí. Pode passar. A gente tem ela sendo até bem limitada em alguns pontos ali, como por exemplo, acho que até durante a sala de aula teve ali umas limitações, né, para algumas questões. A gente viu aqui para e-mails, por exemplo, para sites mais robustos, um Gmail. Ele até dá a opção para o Gmail, mas na verdade não consegue fazer um acesso, enviar o e-mail automaticamente, porque o Gmail tem proteção contra esse tipo de negócio, como você quer, para simular ataques, né? Então ele não é robusto para chegar a conseguir burlar esse tipo de coisa, né? Uhum. Bom, Aqui fala um pouco mais sobre o primeiro ataque, né? Que a gente vai fazer aqui, né? Que é a clonagem de sites. O nome técnico, Credential Harvesting Web Clone. É, é bem simples, né? Como o site Toolkits faz isso, né? Primeiro ele faz uma clonagem lá da página do site, seja Facebook, Gmail. Ele faz uma cópia idêntica assim do site, da página no nosso caso aqui de cadastramento do site, né? Ele cria um servidor fácil para capturar as credenciais digitadas. A gente vai criar um servidor e as credenciais que o usuário digita lá, tipo e-mail e senha, serão redirecionadas também para esse terminal e a gente vai ter acesso a elas. E por fim, ele redireciona a vítima ao site original. Depois que o usuário digita lá o cadastro da senha, ele vai tentar efetuar o login. O próprio SetsToKids envia ele para a página original. No caso, se for o Facebook, vai enviar para o Facebook, Google envia para o Google, Twitter para a site dos RIS. Porque assim, sei lá, a vítima lá, na hora lá de que fez a senha, talvez ele ache que digitou errado, a página deu um refresh lá, nem vai perceber. E quando menos esperar, a gente já tá tendo acesso lá às credenciais da vítima. aqui no segundo ataque a gente tem um QR Code malicioso, né? Uma maneira de fazer um phishing ali. O site gera um QR Code que redireciona para um link malicioso que a gente mesmo seta. A gente pode até fazer ele como um meio para a gente fazer e direcionar a pessoa para um site clonado, que pode ser um caminho que a pessoa desconfie menos, né, ao entrar ali. Uhum. Então a vítima escaneia ali achando que é algo legítimo, por exemplo, Wi-Fi grátis, e acaba sendo redirecionado para outra coisa ou caindo. Então pode ser uma questão de ser direto, né, de já ir direto para uma armadilha ali que a gente consiga extrair algo ou fazer algum ataque e injetar algo, ou pode também ser alguma coisa como inserir num e-mail, por exemplo. E pode levar para o site clonado ou download malware, como eu acabei de explicar. Considerações finais. Ambos os ataques são simples, visuais e eficazes para demonstração, porque a gente trata aqui de engenharia social, é mais de convencimento, é mais sobre exatamente a apresentação, é sobre você convencer o usuário e às vezes talvez saber o perfil do usuário certo para você fazer esse ataque. Então ele vem muito de quem está executando esse ataque às vezes e talvez nem tanto da ferramenta. Até porque qualquer pessoa consegue fazer um ataque ali com a conta do Gmail se ele conseguir fazer um phishing bem feito. Óbvio que ele tem as preocupações com ser rastreado, mas, como eu disse, fazer o ataque em si não é uma questão muito complexa em questão de ferramentas, é mais realmente a engenharia social.
Mostra a importância da atenção ao phishing e links desconhecidos. Na minha empresa, por exemplo, já teve alguns programas que a empresa simulou um phishing e alguns funcionários caíram e ela foi lá, né, e conversou e fez orientações e tudo mais. Então é uma coisa que realmente dá atenção, porque pode ser uma bobeirinha ali no dia a dia na correria que a pessoa acaba deixando passar. E por fim, o site é uma ferramenta poderosa de conscientização e segurança, porque como a gente falou, ele é para simular esses ataques, para a gente entender como é que funciona. Então, e é uma ferramenta bem tranquila de ser usada, bem tranquila, é realmente bem é, de fácil uso para o usuário. Uhum. Agora vamos para os exemplos práticos. Bem, vamos dar início aqui, né, ao nosso primeiro exemplo de ataque, utilizando o Seed Toolkit, né? E o nosso primeiro exemplo de ataque, né, é a clonagem de sites. Para realizar isso é simples, né, com a máquina Kali Linux aberta aí, basta iniciar o terminal e digitar o comando sudo Seed Toolkit, né, que é onde irá iniciar essa ferramenta. É algo bem simples, né, digitar a senha aqui. Vocês vão ver que todo o passo a passo é bem intuitivo, cheio desses menuzinhos assim. Que facilita bastante. O Kali Linux e o Seed Toolkit facilita bastante a realização dessas demonstrações de ataque. Não tem necessidade de decorar linhas de comando muito grandes. Basta selecionar aqui agora a opção, né, Social Engine Attacks, que é onde estão os ataques mais utilizados, como phishing, o que a gente vai utilizar, entre outros. Tem várias opções também, né, de atualização, configurações manuais, a segunda também que faz testes automáticos de segurança, né, entre outros. Ferramenta bem completinha. Então, selecionando o menu aqui, né, vai exibir alguns tipos de ataques. O que a gente vai utilizar é o número 2, né, que é o Web Attack Vectors, que é ataques via navegadores, né, que é onde também está a clonagem do site, que é o que a gente vai realizar. Mas também tem diversos outros ataques, né, como o ataque de QR Code, que é geração de QR Code, que logo mais o Luiz vai explicar aí. Tem o Wireless Access Points, que é tipo, cria uma rede Wi-Fi fake para você ter acesso a aparelhos usados conectados. Tem o primeiro Spare Phishing Attack Vectors, que envia e-mails falsos com arquivos maliciosos lá. É, eles são bem focados, né, são todos ataques assim, de engenharia social, né? Dá para falar também do PowerShell Attack, que usa scripts do Windows, né, para invadir a máquina. Ataque de payload, né, para a gente ter acesso remoto a outros aparelhos. Envio de SMS falso, entre outros, né? Para não deixar o vídeo muito longo, né? Eu vou já começar a adiantar aqui, né? Já iniciar o nosso website de Attack Vectors, né? Tem várias opções aqui, né? Vamos usar a número 3, né? Que é a Credential Warrant Attack Methods, que é onde a gente vai simular uma página de credenciamento, né? Onde o usuário irá fazer o cadastro e a gente vai ter acesso a essas informações. Aqui temos 3 opções, né? Importar, a gente mesmo customizar a página, site clone, né, que é o que a gente quer, né, que é clonar a página, e o web templates, né, que o próprio Kali, o próprio Sage Toolkit, né, tem seus próprios templates já salvos, assim, alguns, que é o que eu vou utilizar aqui porque não tem necessidade de ficar baixando, né, como é só exemplo só para exemplificação, então não tem necessidade de tá atualizado, né? Só para demonstrar já serve. Só não está muito atualizado, mas dá para pegar a ideia. IP address, aqui a gente vai digitar o IP da máquina que será hospedada, né, do atacante no caso, onde a gente vai receber os dados. Eu vou digitar o IP dessa minha máquina, que eu quero, que é onde vai receber os dados do site. Aqui é, como eu disse antes, né, os templates já estabelecidos, pré-estabelecidos do Sysdockeys, né, que ele mesmo tem. Vou iniciar aqui no Google mesmo. E pronto. Como eu disse, é algo bem simples, né, já está rodando aqui. Agora basta enviarmos, por exemplo, criarmos uma página falsa, enviarmos por e-mail, ou pré-programar numa máquina, né, já deixar o site aberto lá, que a vítima vai achar que estará entrando no site correto, quando na verdade estará acessando a nossa página.
E a gente vai estar tendo acesso às informações dele. Depois, basta digitar o endereço, né? No caso, o meu IP. Bom, como vocês podem ver, né? Sem muitos segredos. É basicamente a página. É idêntica, praticamente idêntica à página do Google, né? Vamos digitar aqui um e-mail, né? O usuário ela vai digitar seu e-mail, achando que vai estar acessando a site do Google, né? Digitar sua senha. E assim que fazer o login, pronto, o ataque já está feito. Você vê que tem a opção de salvar, né? Ele é redirecionado para a página do Google, então ele pode estar achando lá que a página deu um refresh sozinha, que deu uma atualizada, que bugou. Ele vai fazer o login novamente na página do Google, entrar lá, né? É um jeito de despistar também a vítima. Enquanto ela está lá distraída, mexendo, né? Sem perceber, o atacante já obteve acesso a todas as informações dela, né? Tanto o e-mail quanto a senha. Então é isso aí, né? Basicamente essa é a demonstração do ataque de clonagem de um site. Gustavo agora vai pegar esse gancho aí, né? Já vai mostrar como pode aplicar ele, né? Com a clonagem com o QR Code, né? E é isso aí. Bom, aqui já estando no Kali Linux, a gente tem aqui já o terminal aberto. Então, já eu explico porque eu tenho dois terminais abertos. Mas primeiro a gente vai startar o set toolkit com o comando sudo set toolkit, tudo junto mesmo, inserindo a sua senha. E ele vai iniciar. Ele tem sempre essa apresentaçãozinha aqui de quem fez, a versão e uma imagenzinha aqui meio. Dessa vez foi um código binário, mas sempre tem uma imagenzinha diferente aqui. E aqui você tem opções, certo? Mas o que você quer mesmo, que é a função principal é o 1, que é o Social Engineering Attacks. Então a gente vai começar por ele aqui. Aqui temos do menu as várias coisas que ele consegue fazer, né? Mas a gente vai focar nesse momento aqui no QR Code, que é o 8. Aqui ele pede para você mostrar o URL, colocar o URL que você quer que o QR Code leve. Então a gente vai colocar aqui a URL do próprio site que a gente clonou, que no caso fica sendo o IP da máquina. No caso dessa máquina aqui, dessa VM, ele me entrega esse aqui. Então eu vou colocar aqui e ele vai gerar o nosso QR Code. O QR Code foi gerado e guardado nessa pasta. Por isso que eu estou com outro terminal aberto, porque essa pasta é a pasta root, então você precisa ter o acesso ali e fazer o acesso e copiar ele para uma pasta mais acessível, para ficar mais fácil de pegar. Então a gente vai fazer isso aqui agora. Já estou aqui na pasta, a gente dando um ls aqui, ele devia pelo menos me mostrar o que estava tendo dentro da pasta. Mas, de qualquer forma, vou dar um CD aqui e vou dar um CD de volta em reports, que é só questão de atualização provavelmente. Pronto, aqui está o QR Code Attack. É o que a gente quer copiar, então a gente vai usar esse comando aqui, cp, com o endereço e o endereço que a gente quer que leve. Então eu vou levar ele para os documentos aqui para ficar mais fácil para a gente. Fiz isso, então agora eu posso acessar aqui na pasta de documentos o QR Code de ataque. Lendo esse QR Code, como a gente vai sugerir para a galera em sala de aula, você vai ter aquele link. Então, qual que é a sugestão aqui? Nesse caso de QR Code, tem muitas pessoas que são mais leigas, às vezes pessoas mais velhas ou coisa do tipo. Então você pode inserir ele num ataque de e-mail. E simulando isso, porque para a gente mostrar isso, eu preparei aqui um e-mail como se fosse uma atualização obrigatória de software que eu enviaria para o meu próprio e-mail. E aí eu poderia inserir esse QR Code aqui. Percebam que eu dou urgência, né? Dou urgência para validar isso, a atualização obrigatória, no e-mail onde recebe muitas atualizações e tudo mais. E talvez a pessoa vendo isso ficaria. Nesse caso aqui, óbvio que ele cairia talvez num spam ou num desconhecido, mas há maneiras, né, de fazer isso aparecer legitimamente para a pessoa e ser mais enganado. Isso aqui é só para
a gente ter uma noção, certo? Então eu colocaria aqui o QR Code, enviaria esse e-mail, esperaria a pessoa cair, entregar os seus dados, ou nesse caso aqui, como a gente só clonou um site, seria redirecionado para o site, mas seria mais viável aqui a gente colocar um ataque direto, né? Colocar alguma coisa aqui que ao ler a pessoa já estaria ficando vulnerável ao que a gente deseja. Mas é basicamente isso que se trata o ataque de QR Code e os ataques de engenharia social em geral, né? Você trabalhar com o perfil que você tem da pessoa, na falha da pessoa. É, porque na falha da máquina é um pouco mais complexo e depende mais da ferramenta desenvolvida. Que nem o Luiz falou aí, né? Foca mais assim no visual, em como você vai tapear a vítima do que na complexidade do código em si. Você vê que nem digitou muita linha de comando, nem nada assim, é um menuzinho simples. Os ataques são bem fáceis de compreender também. Porque é mais Perfeitamente. voltado na página de área social mesmo. Isso. Aí a gente, só passando pelas opções aqui, a gente tem spear phishing, a gente tem o uso de website, uma mídia infectada, criar um payload em um listener. Isso aqui é os ataques de e-mail, um ataque baseado em Arduino, a gente criar um Wi-Fi. Wi-Fi falso, o de QR Code, um ataque de PowerShell e alguns módulos aqui de terceiros. Mas, enfim. A gente queria apresentar esses dois. É isso.